Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mai, do blog Come On Au Pair. Se você não segue meu blog, se você não conhece, eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhadinha, ok? Então, hoje eu vim aqui falar um pouquinho nesse vídeo sobre os testes que a gente tem que fazer na agência. No caso é o teste de inglês, a entrevista e o teste psicológico. Isso é para quem é da agência Experimento. Eu não sei como é que funciona nas outras agências, mas na agência Experimento eles aplicam o teste ITAP, que é o teste de inglês. Temos também a entrevista pessoal, que são algumas perguntas, né, com a gente. E o teste psicológico. O teste psicológico são algumas questões e tal, que eu já vou explicar daqui a pouquinho. Eu tô gravando do celular, porque eu tô com uma preguiça de arranjar algum lugar. Na minha casa é muito difícil de gravar com a câmera, porque eu não sei, cara, é mau sacrifício, assim, eu tenho que arrumar 1000 lugares pra gravar e eu não tenho paciência pra isso. Então eu resolvi gravar do celular mesmo, então a qualidade não vai ficar muito boa, eu acho, mas é isso, tá bom? Vamos lá? Então, o teste, esses testes que eu estou falando, eles são divididos em 3 partes, no caso, o teste ITAP, propriamente dito, que é o teste de inglês, a entrevista pessoal e o teste psicológico. Quando eu fui fazer o meu teste, fiz primeiro o teste psicológico. O teste psicológico, ele é assim, são 170 questões, tipo, perguntinhas bem fáceis, assim, são perguntinhas, aquelas perguntinhas rápidas, sabe? Você prefere ser um arquiteto do que ser um advogado, verdadeiro ou falso? Aí você vai responder verdadeiro ou falso, né? E assim por diante. Tem que cuidar para não se contradizer, assim, mas esse teste você não vai rodar por causa dele, é muito tranquilo. Só é um pouquinho cansativo, um pouquinho chato, porque são 170 questõezinhas, então se torna um pouquinho chato. Mas nada demais, tá bom? Beleza, você fez o teste psicológico. Eu não sei como é que vai ser com você, qual vai ser a ordem, mas comigo foi assim, primeiro o teste psicológico. Depois eu fui fazer o teste ITAP, que é o teste de inglês. Eu não gostei muito, assim, de fazer o teste, porque eu fiz assim no meio da agência, tinha pessoas lá pesquisando sobre intercâmbio e sabe, eu fiquei meio desconcentrada, não conseguia me concentrar direito, não conseguia me soltar pra fazer o teste, principalmente na hora do speaking. Então isso me prejudicou um pouquinho. Mas eu acredito que não seja em todas as agências que é assim. Mas beleza, consegui passar e é isso que importa, né? Bom, o teste ITAP ele é dividido em 3 partes. O Listening Parte 1, Listening Parte 2 e o Speaking. O Listening Parte 1 ele é dividido assim, ele tem 8 questões, que no caso são 8 áudios. Esses 8 áudios são bem rapidinhos, sabe? No caso, ele é um áudio bem rapidinho e você já tem que responder a pergunta. E tem um tempo para isso, tem um tempo para você responder todos os 8 áudios. Você tem um tempo só. No caso, se não me engano, são 2 minutos e meio ou 3 minutos. Eu não me recordo, mas é por aí. Acho que é 2 minutos e meio você tem para responder todos os áudios. Então, se você não souber a resposta daquele áudio que você acabou de ouvir, não fica pensando muito, tá? Chuta que é melhor, porque senão você não vai conseguir responder o restante das perguntas. Comigo foi assim, eu fiquei pensando e tipo, será que é essa? Será que é aquela? Enfim, chegou na última questão e só tinha 2 segundos pra responder. Então eu só tenho 2 segundos, eu vou chutar e deu, vai essa mesmo, entende? Então tenta não ficar muito tempo numa questão, porque aí você vai se ferrar. Tô brincando, gente. É mentira, tá? Você não vai se ferrar. É só não demorar muito nas questões que dá tudo certo. E dica, você não pode colocar replay no áudio, tá bom? Então você só escuta uma vez. Então tenta prestar muita atenção. Presta muita atenção mesmo. Beleza, é isso aí. Você prestando atenção e treinando bastante o listening, gente. Treina bastante o listening. Assista muitas séries, ouça muita música, assista filmes. Tudo que você puder assistir em inglês é melhor, tá bom? Porque você vai treinando o seu ouvido para o inglês. Você vai treinando o seu ouvido tanto para quando você chegar nos Estados Unidos, quanto para quando você for fazer o teste, porque é muito importante
você treinar o listening. Eu tenho muita dificuldade no listening, e isso me prejudicou bastante, mas eu consegui passar, então você também vai conseguir, tá bom? Beleza. A segunda parte do listening é aquela parte em que você tem 2 áudios enormes de 3 minutos, mas isso é muito bom, porque nesses 3 minutos você consegue entender o contexto do áudio, então isso facilita bastante pra gente entender o que eles estão querendo dizer e tal. E eu tenho certeza que eu acertei os 2, porque é muito fácil, porque você consegue entender o contexto, você consegue entender a história, mesmo que você não entende tudo. Então, não tem problema, esse daí você vai se dar muito bem. Os meus caíram aquele do pai falando com a filha, sobre a filha dela, a filha da filha, no caso, a neta, que tinha dificuldade de dormir, enfim. Depois tinha o treinador falando com a menina. Então, se você olhar lá no arquivo que tem nos grupos, tem no grupão, eu acho, e o outro grupo que eu não lembro qual é. Você vai saber do que eu tô falando, você vai saber de qual que é. Então, é isso aí, gente. Só estudar os arquivos, tá bom? Nesse você escuta o áudio de 3 minutos e tem a figura, né? E depois você tem pra cada áudio tem acho que umas 5 perguntinhas, umas 5 questões sobre o áudio que você ouviu. Então, mas é fácil, tá bom? Não tem problema. É só você prestar muita atenção. A dica que eu dou pra essa etapa é prestar muita atenção. Tentar entender o que eles estão querendo dizer. Não precisa entender tudo, mas entendendo o básico, entendendo o contexto, você já consegue responder as perguntinhas, tá bom? A terceira parte do teste, no caso, é o speaking. O speaking tem duas questões, 2 perguntas. O robô, o cara ali do teste, ele vai fazer uma pergunta para você. Você vai ter 45 segundos para preparar a sua resposta e vai ter 60 segundos, 1 minuto, né, para responder o que você preparou. Geralmente eles dão um papel, né, um caderneta, um caderninho, enfim, e um lápis, uma caneta para você preparar a sua resposta. Porque você vai ter 45 segundos, repetindo, né, para preparar a sua resposta. Você pode escrever, você pode fazer o que você quiser com o papel, e 60 segundos para responder. A dica que eu dou nessa etapa é: fale bastante. Tenta falar os 60 segundos. Novamente, tudo acontece comigo, né? Como tinha gente no meio da agência pesquisando sobre intercâmbio, cara, eu acho que eles não deveriam fazer isso, né? Eles deveriam deixar a gente dentro de uma sala sozinha, porque assim a gente consegue se soltar legal, né? A gente já tá nervosa, poxa. Mas enfim. Tenta falar até acabar os 60 segundos. Na primeira pergunta, eu respondi a pergunta em 15 segundos e depois esperei até 60 segundos até acabar o tempo sem falar nada. Isso é muito ruim. Eles gostam que você fale, mesmo que você fale abobrinha, mas eles gostam que você fale, entendeu? Então, na segunda pergunta, eu acho que já fui um pouquinho melhor, porque eu já me toquei, né, de como eu deveria fazer, enfim. Eu preparei minha resposta. Sinceramente, eu acho 45 segundos muito pouco tempo pra você preparar uma resposta pra responder em 60 segundos, né? Deveria ser mais, mas enfim. Preparei minha resposta e na hora que eu fui responder, assim, em 20 segundos eu já tinha respondido. Depois, na hora, assim, eu peguei e comecei a falar até quase acabar o tempo. Então, foi um pouquinho melhor na segunda. Mas é isso, gente. O teste ITEP é só isso. Só isso. Sério, cara. Não é difícil. É só você estudar os arquivos do grupo, que eles disponibilizam lá no grupo. E também você treinar bastante o listening. Assista muita série. Assista, conversa. Leia em inglês. Converse. Vai no OkCupid. Eu nem sei como é que se fala isso. Vai no Interpulse pra fazer amizade em inglês. Faça Skype. Eu fiz muito Skype com americanos que eu conheci nessas redes sociais. Então é muito legal porque você vai conversando e você vai se familiarizando com a língua, entendeu? É muito legal. E justamente pro teste de inglês e
também para quando você chegar lá nos Estados Unidos, principalmente quando você estiver falando já com as famílias, porque você vai falar com as famílias, cara, pelo Skype. Se você não tiver, assim, pelo menos o inglês intermediário, vai ser difícil. Porque, né? Sério, gente, de verdade, eu tenho muita dificuldade no listening. Então, o teste ITEP, eu me prejudiquei por causa disso. Então, eu dou a dica pra vocês treinarem bastante o listening e o speaking também. Treina bastante, fala na frente do espelho. Converse com a sua mãe em casa, com o seu pai, converse com seus amigos em inglês. Não tenha vergonha, cara. Vai na frente do espelho, grave você falando, faça o que for preciso pra você sair bem no teste, beleza? Então é isso, gente. E depois, a terceira parte dessa etapa de testes foi a entrevista. Gente, eu acho até ridículo falar da minha entrevista, porque, tipo, foi muito ridícula. Sério, foi muito fácil, gente. A minha entrevista, sabe o que ela me perguntou? Ela me perguntou assim. Primeiro ela me perguntou se eu tinha piercings e tatuagens. Falei, só tenho um piercing. Beleza. Depois ela me perguntou em inglês, né? Óbvio, em inglês. Ela me perguntou... Qual foi a pergunta mesmo que ela fez? Ela me perguntou quais tipos de atividades que eu gostava de fazer com crianças. Eu respondi em inglês, beleza, tudo certinho. E depois ela me perguntou se eu me sentia confortável em dirigir para outra cidade. Eu respondi, claro que eu respondi que eu me sentia confortável. E, cara, eu vou dizer pra vocês que a entrevista é tudo que está no seu application. Sacou? É só o que está no seu application, porque ela fica ali no computador, ela fica olhando o que está no seu application, então ela pergunta que você já sabe. Então é super de boa, é super simples, então não precisa se preocupar com a entrevista, tá? Não fica tremendo na base aí, enfim, não fica com medo, porque é super tranquilo. A entrevista pessoal foi a parte mais fácil, assim, que eu achei que, né, poderia ser... Até porque, tipo, quando... tanto que a hora que acabou eu falei assim, nossa, só isso? Eu gostaria que fosse mais entrevista do que a ITEP, porque realmente, na hora que eu terminei o teste, eu pensei, eu reprovei, já era. Então é isso, gente, é muito, 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 muito fácil, tá, não é tão fácil assim, mas também não é tão difícil, é só você treinar, estudar os arquivos, que na hora que você estiver fazendo, você vai lembrar, e é isso. Eu acho que não tem mais nada pra falar, além de que... beleza, é isso, cara. Tipo, né? Depois de 3 dias, aguardando o meu resultado do teste, eu vi no meu application e eu tinha passado no teste. Uhul! É isso aí. Eu passei com o nível Intermediate, que no caso é o intermediário. Eu acho que eu poderia ter ido melhor, assim. Eu acho que eu poderia ter me saído bem melhor, mas o nervosismo... Eu não tava tão nervosa, mas eu tava, tipo, aflita, sabe? Eu já tava nervosa porque eu vi que eu não tinha conseguido responder as outras perguntas. No fim, eu acabei ficando nervosa por causa disso. Mas, passei, é isso que importa. Não me importa de ter, né, intermediário, enfim. O que importa é que eu passei, que não precisei refazer e tal. Tanto é que eu moro a 4 horas da minha agência. 5 horas da minha agência. Então seria bem complicado de voltar para refazer o teste. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E tem mais dicas e posts no blog. Se você quiser, se você ainda não segue, eu vou deixar o link aqui embaixo. E se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um like mesmo assim, porque é muito bom ajudar os outros, não é? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui. Eu nunca sei os lados, tá bom? Então, enfim, aqui embaixo. E é isso aí. Hoje é só.